Hoje eu vou responder um direct sobre términos por WhatsApp da Márcia, que pediu para eu não dizer o sobrenome, mas dizer o nome dela, para ela saber que a resposta era para ela. Olha só, Márcia, como eu tenho uma opinião pessoal e bem enfática a respeito do assunto, eu resolvi fazer uma pequena pesquisa para te responder com mais acuidade, né? 62 pessoas me responderam a seguinte pergunta: para vocês, terminar por WhatsApp e terminar pessoalmente faz diferença? Vocês ficariam mais chateados com o término por WhatsApp? Por quê? Dessas 62, 63 comigo, só uma me respondeu que não faria diferença, que ficaria chateada igual, e essa pessoa tem 15 anos e nunca teve um relacionamento sério. Todas as outras me responderam que sim, faria diferença, mas existem vários dependes. Então, depende se só teve 1 ou 2 encontros, e aí tudo bem terminar por WhatsApp, não é importante. Depende se o outro mora em outro país ou em outra cidade, porque não vai viajar só para terminar. Depende se a relação for abusiva e existir algum medo pela integridade física, e aí muito ok. Depende da profundidade do envolvimento, depende se a relação era só virtual, começou virtual, foi toda virtual, e aí terminar virtual também tá ok. Depende se a pessoa que está terminando descobriu algum podre, alguma coisa grave que desabone fortemente a pessoa com quem ela está terminando e aí não quer ver ela nem pintada. E depende da geração das pessoas envolvidas, ou seja, quanto mais nova, mais ok fica. Tirando todas essas circunstâncias, responderam que faria diferença sim. E os dois porquês que mais se repetiram foi porque o WhatsApp é impessoal e relações não são impessoais, ou não deveriam ser, pelo menos, e porque seria falta de respeito. Falta de respeito com o sentimento alheio, falta de respeito com a relação, com o que a relação foi ou com o que a relação significou, falta de respeito com o outro, que não estava querendo terminar. Ou que também estava, enfim. Mas também se repetiram bastante as palavras frieza, egoísmo, descaso, imaturidade, falta de humanidade, falta de lealdade, medo, incerteza, falta de cuidado, esse repetiu bastante, e falta de comprometimento, inclusive falta de comprometimento consigo mesmo. E olha só, mesmo as pessoas que ponderaram sobre o assunto, dizendo coisas do tipo: olha, eu já terminei uma relação por WhatsApp. Naquela época eu estava ansiosa para botar um fim na relação, o cara estava me enrolando, não queria conversar comigo, eu estava ansiosa e acabei terminando por WhatsApp. Ou um outro que me respondeu: terminar por WhatsApp é quando a pessoa não quer mais argumentar, não quer ter o trabalho de se justificar. Mesmo essas pessoas estão falando que terminaram por WhatsApp porque estavam olhando para si, só para si. Não estavam olhando para a relação e não estavam olhando para o outro. Estavam no momento de olhar para suas próprias, para somente as suas próprias necessidades. Então, Márcia, se tu te sentiu chateada ou desrespeitada por terem terminado contigo por WhatsApp, 62 outras pessoas também ficariam. Estamos contigo, eu inclusive. Você não tá louca. Você não tá fazendo mimimi. É diferente sim. Terminar pessoalmente traz uma deferência com aquilo que foi vivido. Sim. Agora, uma coisa me chamou muito a atenção no teu relato. Tu conta que ele terminou contigo por WhatsApp, dizendo que estava confuso. E agora tá pedindo para voltar, mas quando tu diz que precisa conversar sobre o acontecido, ele se recusa. E ele se recusa dizendo que tu tá sendo dramática, que tu tá sendo exagerada, e ele não quer conversar sobre o assunto, só quer voltar. Então, mesmo que as outras 62 pessoas daqui tivessem dito que não faz diferença, que que terminar por WhatsApp ou terminar pessoalmente quer dizer a mesma coisa, mesmo se isso tivesse acontecido, se tu sente, se pra ti denota falta de respeito, se tu te sente desrespeitada, se tu te sente menos, se tu te sente invalidada por esse comportamento, tu precisa olhar pra isso, né?
Por quê? Ou tu olha para isso para enxergar o porquê que tu tá sentindo muito mais do que é, né? O porquê que tu tá te ferindo, o que que tem ali naquela situação que tá te levando para o lugar de maior dor do que precisa. Ou tu precisa olhar para a situação para tu mesma perceber que se tu não olha para ti, tu mesma tá desmerecendo e invalidando aquilo que tu sente e que tu pensa. E quando tu invalida ou desmerece o que tu sente e o que tu pensa, automaticamente tu dá permissão pro outro invalidar e desmerecer também, né? Entende? Se tu tá acreditando mais no que o outro diz do que nos teus valores, se tu tá acreditando mais no que o outro diz do que tu sente ou pensa, tem alguma coisa complicada aí, né? Pra mim, pessoalmente, né, como eu vejo, eu acabei de passar por uma situação bem parecida com a tua, e pra mim significou... Se a outra pessoa terminou comigo por WhatsApp, significou que existia uma falta de presença tão profunda ali que a pessoa me disse que estava completamente indisponível emocionalmente. Não existia nenhum espaço para escuta, não existia nenhum espaço para fala, só existia um espaço para um corte, né? Não existia nenhuma disponibilidade emocional. A relação tá esgotada, tá pobre, pelo menos para outra pessoa, né? E se tá desse jeito, é porque não existe nenhum equilíbrio de troca. Então, no teu caso, se ele quer voltar sem conversar, ou seja, se ele quer voltar mantendo a frieza, mantendo a falta de presença, mantendo a não escuta, essa indisponibilidade continua, né? Tudo isso, todo esse teu sentimento, tudo isso tudo que te gerou, que eu acredito que não tenha gerado só pelo término, né? Tudo isso que já estava gerando em ti, continua se perpetuando. E aí é escolha tua se tu quer realmente continuar te relacionando dessa forma, né? E lógico, Márcia, que aqui a gente está falando de um recorte sobre um aspecto, né? De um recorte sobre uma pequena história que tu me contou e tu me pediu ajuda para decifrar, né? Isso aqui é superficial, eu não tô olhando o teu relacionamento com profundidade, eu tô inclusive espelhando o meu relacionamento no teu. Então é um recorte, não tem profundidade, e se tu tá precisando de ajuda mais profunda, procura uma terapia, procura um terapeuta, procura uma pessoa que conheça a tua história ou para quem tu possa contar a tua história mais profundamente, porque eu acho que tem mais coisas aí embaixo do que só isso, né? Agora, vou te contar uma coisa. O processo do luto, ele é doloroso sim. Deixar ir uma pessoa é doído. Às vezes falta ar, né? O peito aperta de tão dolorido que é. Principalmente quando tu te dá conta que tu sentiu sozinha naquela relação. Mas às vezes é mais digno. Pelo menos eu me sinto assim. Espero ter ajudado. Um beijo.